Agora vamos ficar com a palestra Transtorno de ruminação, PICA, transtorno alimentar não especificado e outro transtorno alimentar especificado, identificando aspectos principais, com o palestrante Dr. João Ilui. Ele que é médico graduado pela Universidade Estadual do Ceará, tem residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria da UFRJ, no Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, GOTA. Ele é professor do curso de Medicina da Unicristos. Então vamos lá. Identificando os transtornos alimentares, TARI, PICA, outros transtornos alimentares especificados e transtornos alimentares não especificados. O cronograma, a agenda de hoje da apresentação, a gente vai iniciar classificando os transtornos alimentares e da alimentação, vendo como que isso está organizado dentro dos manuais classificatórios. Depois a gente vai falar um pouquinho dos transtornos da alimentação, o transtorno alimentar restritivo evitativo, PICA, transtorno de ruminação. Depois outros transtornos alimentares específicos, como o transtorno de purgação, síndrome do comedor noturno, anorexia nervosa atípica, bulimia nervosa subliminar e transtorno da compulsão alimentar subliminar. No final também a gente vai falar sobre o transtorno alimentar, os transtornos alimentares não especificados. Então, conceituando aqui dentro do principal manual de diagnóstico, nós temos os transtornos alimentares com os seus três principais diagnósticos, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. E temos outros transtornos alimentares especificados e os outros transtornos alimentares não especificados. Temos também os transtornos da alimentação, que não são transtornos alimentares, onde se incluem o transtorno alimentar restritivo evitativo e o transtorno de ruminação e a PICA. A nossa apresentação de hoje vai focar principalmente, vai focar nesses assuntos aqui, já que vocês vão ter outras apresentações nesse curso sobre os diversos outros transtornos. Coloquei obesidade aqui para a gente lembrar que a obesidade não é um transtorno alimentar, nem um transtorno da alimentação, ok? Então, primeiramente, o transtorno alimentar restritivo evitativo, É considerado um novo diagnóstico, uma vez que no DSM-4, que era a quarta edição do manual da Associação de Psiquiatria Americana, que classifica os transtornos psiquiátricos, mentais, mais de 50% dos diagnósticos dos transtornos alimentares eram classificados na parte dos não especificados, os transtornos alimentares não especificados. Com isso, de cada 100 pacientes, mais de 50 entravam nessa categoria, nesse saco de diagnóstico, em que incluía muita coisa diferente. Isso com grande variedade de apresentações clínicas, alguns com maior risco de saúde, maior risco de gravidade, e então, com mais de 50% dos transtornos alimentares não especificados não apresentavam preocupações exageradas com a imagem corporal ou com o peso corporal, se pensou em um novo diagnóstico que incluísse esse grupo de pacientes, uma parte desse grupo de pacientes que estava nos transtornos alimentares não especificados. Então, com um novo diagnóstico, vem uma série de desafios, É um diagnóstico recente, foi incluído como um diagnóstico, como um transtorno em 2013, então não existe nenhum, até o presente momento, estudo de larga escala. Então, com isso, os dados de incidência, prevalência, fatores de riscos, mecanismos de manutenção da doença, tudo isso é muito desconhecido, ainda é muito novo, O que se tem é que alguns centros de pesquisa, centros especializados, ou de pesquisa ou de ensino, de tratamento, possuem amostras, de pacientes e acabam observando, fazendo casos controle, mas esses dados são muito ainda limitados a esses centros especializados de tratamento, do transtorno alimentar restritivo evitativo.
Esses são os critérios diagnósticos, né? Não é o objetivo aqui a gente ficar expondo todos os critérios diagnósticos, para o pessoal, ninguém precisa decorar isso tudo, mas para a gente ter uma ideia, para ter um transtorno alimentar restritivo evitativo, tem que ter uma perturbação alimentar, como falta de interesse na alimentação ou em alimentos, como esquiva baseada nas características do alimento, isso a gente vai conversar um pouquinho, manifestada por um fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais ou energéticas, né, associada à perda de peso significativa ou deficiência nutricional significativa, dependência de uma alimentação enteral ou suplementos nutricionais e interferência marcante no funcionamento psicossocial do indivíduo. Essa perturbação não é explicada por indisponibilidade de alimentos, como a gente vai conversar, nem é uma prática cultural, não ocorre durante um curso de anorexia ou bulimia, né, e não é atribuível a uma condição clínica, a uma doença, né, nem outro transtorno mental, ok? Então, a epidemiologia que se sabe, né, os dados ainda iniciais, é que de 5 a 20% na população pediátrica está restritivo evitativo, em adultos essa taxa é um pouco menor, cerca de 10%, uma prevalência um pouco maior em mulheres. Como que é o quadro clínico dessa doença, né? Esse transtorno é caracterizado por uma incapacidade em manter suas atividades nutricionais devido a comportamentos de esquiva ou de restrição alimentar, né? Restritivo evitativo, como o próprio nome diz. Deficiência nutricional acarreta em perda de peso, ou em crianças, principalmente atraso no desenvolvimento ou no crescimento, e apresenta repercussões clínicas, né, como exames alterados, hipovitaminoses, sendo muitas vezes necessário a dependência de suplementos, ok? Altos níveis de ansiedade, né, quando perto de determinados alimentos ou aromas, faltas no colégio, repercussão no trabalho, isolamento social, tudo isso é caracterizado, né, no transtorno alimentar restritivo evitativo, e prejuízos acadêmicos, laborais, sociais também, como a gente já falou. Esse é o quadro típico do transtorno alimentar restritivo evitativo. E é importante a gente dizer aqui, né, que eu até entra lá nos critérios diagnósticos, né, o que não é TARI, ou seja, uma prática cultural, jejum religioso, os países jejum religiosos, como por exemplo no Ramadã dos muçulmanos, isso não é um TARI. Indisponibilidade de alimento, né, assim como dietas restritivas, pessoal que faz prática de jejum intermitente, isso não é TARI. Comportamentos normais para a idade, isso na população pediátrica é mais sensível, né? Existe um certo comer seletivo em algumas crianças, então é importante diferenciar isso de TARI, e assim como outros diagnósticos, né? Anorexia, depressão, toque, esquizofrenia, esses não são TARI. Essa evitação, essa restrição alimentar não pode ser atribuível a outro transtorno ou outra condição, certo? Existem 3 subtipos de TARI, né, de transtorno alimentar restritivo e evitativo. Existe o subtipo mais por falta de interesse, responsável por mais ou menos 40% dos casos. A gente vai. Existe o subtipo da esquiva baseada nas características sensoriais do alimento, e existe outro que é com a preocupação acerca das consequências aversivas que a comida vai. Então, subtipo da falta de interesse, casos, são aqueles em que os pacientes se incluem num baixo apetite, em geral, não tem interesse em comer, tem dificuldades em se alimentar, né, dificuldade física no ato de comer, como tem escrito aí, mordida com pequenos pedaços, demora em terminar a refeição, deficiência nutricional por perda de peso, comprometimento clínico, né, por causa desse ganho de peso inadequado. Então, é basicamente uma falta de interesse na alimentação, no ato de se alimentar, de comer. Outro subtipo, que é a esquiva baseada nas características sensoriais dos alimentos, são pacientes que têm algum problema com as texturas, por exemplo, né, tem
o alimento provoca uma certa aversão, como, por exemplo, crocância, né? São pessoas que têm grande problema com as características sensoriais do alimento, tá? A porcentagem é menor, cerca de 18%, e o último subtipo do TARI são aqueles que têm uma preocupação acerca das consequências aversivas, né? Esses pacientes têm um comportamento evitativo, né? Como consequência de um evento específico que leva a sentir medo. Por exemplo, a pessoa tem medo de se engasgar, tem medo de ter uma dor abdominal, tem medo de vomitar, e com isso acaba restringindo, né, evitando a alimentação. Então, é medo da consequência, de uma consequência aversiva que a alimentação vai causar. A pessoa começa a não comer, que tem medo de vomitar, enfim, é bastante marcante isso. Eu coloquei aqui um exemplo de uma reportagem do ano passado, de um adolescente de 18 anos que teve problemas sérios, né? Depois de alimento, então a mãe disse que não, ela vomitava ou se engasgava quando ela tentava alimentar a filha. É, ela começou a shakes de proteína, né? Então, provavelmente a consequência aversiva do desculpa, da característica sensorial dos alimentos, né? A mãe, ele disse que sentia como se tivesse um bloqueio mental, né? De que ele não poderia estar apto a comer comida normal, e aí foi diagnosticado com ARFID, que é o acrônimo em inglês do TARI, certo? Então, assim, o paciente pode ser bem grave, o TARI, ok? O segundo transtorno que a gente vai comentar é a pica, né? Esse nome deriva desse animal, né? É um pássaro famoso que, pelo seu comportamento alimentar incomum, né? Ou seja, come quase tudo, e deu nome a esse transtorno, tá? Esses são os critérios diagnósticos. Eu sempre coloquei os critérios diagnósticos para a gente ter uma ideia geral de como que é o não nutritivas, não alimentares, durante um período mínimo de um mês. E essa ingestão de substância não nutritiva é inapropriada, né? O comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita, ou seja, não, isso na cultura dele não pode ser comum e não pode ocorrer como no contexto de outro transtorno mental, né? Como transtorno de espectro autista, deficiência intelectual, esquizofrenia, enfim, além de ser grave o suficiente a ponto de necessitar atenção clínica, ok? Aqui são exemplos do que o pessoal já tem relatado, né, de pica. A pessoa comer sabão, terra, fio, giz, tinta, pedra, carvão, cinza, detergente, gelo, e a gravidade, né, principalmente o tipo de substância ingerida, o potencial de complicação. Ele pode criar um bezoar lá dentro do estômago, né? Causar algum tipo de obstrução. Já gelo, a princípio, não tem tanta gravidade em potencial, né? Mas isso é bem comum de acontecer também, isso aqui que tem embaixo, né? Deficiência de micronutrientes, ok? Não tem uma prevalência, né, exata, é bem comum assim, é relativamente encontrado com certa frequência em gestantes, em crianças com retardo ou autismo, tem complicações como anemia, deficiência de micronutrientes, de minerais, alimentos, né, que por conta da subnutrição tem uma redução de eficácia na gestação causa um baixo ganho de peso, né, do feto, além de problemas mecânicos intestinais como constipação, obstrução intestinal, como eu falei, esofagite, gastrite, além de a possível exposição a toxinas. Você imagina a pessoa come fio, né, a possibilidade de se expor a toxinas, tá?
É comum acontecer em comorbidade junto com toque, esquizofrenia, deficiência intelectual, e para o tratamento não há protocolos bem específicos baseados em evidência, né? Então não tem uma medicação para a gente fazer para isso, né? O que tem bem relatado assim, né, que é tentado é terapia comportamental, né? É um pilar importante no tratamento desse transtorno. E aí inclui técnicas de exposição, manipulação do ambiente, previsão de resposta, se trabalha um pouco a questão de redução de danos, né, e acompanhamento nutricional, ou seja, é um tratamento base fundamentalmente multidisciplinar. Vamos para o próximo, que é o transtorno de ruminação, tá? O quadro clínico desse transtorno é caracterizado por episódios de ruminação que ocorrem com início súbito, frequentemente dentro dos 10 minutos ali após a refeição, e dura por 1 a 2 horas mais ou menos. Esse material regurgitado ele é reconhecível como um alimento, né, devido ao sabor similar da última refeição. A pessoa comeu, 10 minutos depois, volta aquilo ali e fica ruminando, persistindo ali 1 a 2 horas, então ainda tem o gosto dessa refeição. Eles não são precedidos por esforço, mas podem ter algum desconforto, tá? É como gatilho, esse episódio de ruminação. As características, né? Não tem náusea, não tem ânsia de vômito, como eu falei, né? Material que é regurgitado pode ser cuspido, pode ser conscientemente engolido de volta, não tem essa exclusividade, né? Tanto um quanto o outro. Tendem a ocorrer bem frequente nas refeições, então todas ou quase todas as refeições, e a pessoa acaba que adapta a sua rotina alimentar, né? Evita a alimentação em situações sociais para não ter esse problema. E são os critérios diagnósticos, né? Nada do que a gente não tenha conversado, a regurgitação repetida de alimento durante um período mínimo de 1 mês. Esse alimento, como eu falei, pode ser remastigado, deglutido, cuspido. Ela não é atribuída a uma condição médica, como refluxo, nem como estenose da válvula entre o esôfago e o estômago, que é o piloro. Enfim, nada disso. A perturbação alimentar não ocorre durante o curso de um outro transtorno, né, como anorexia, bulimia, transtorno da compulsão alimentar ou transtorno alimentar restritivo evitativo. E é isso, né? Assim, e todos eles têm um especificador de remissão, que é quando os critérios, a pessoa apresenta aquilo, para de ter e se mantém sem ter durante um tempo, a gente considera como transtorno de ruminação em remissão, tá? Outros transtornos alimentares específicos, né? A gente saiu e agora voltou para os transtornos alimentares, como a gente tinha colocado. Existem os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, TCA, né, transtorno de compulsão alimentar, e outros transtornos alimentares específicos, que são esses que a gente vai falar agora, e existe a segunda categoria, que era os transtornos da alimentação, que incluía transtorno alimentar restritivo, evitativo, transtorno de ruminação e pica, né? Então, voltamos para os transtornos alimentares. A gente vai falar desses 5, certo? Começando pelo transtorno de purgação. O transtorno de purgação é um comportamento de purgação recorrente, visando influenciar o peso ou forma corporal. Então, vocês começam a ver aqui, retornando, que os transtornos alimentares, né, aquele primeiro bloco de diagnósticos, eles envolvem um problema, uma perturbação na questão do peso e da forma corporal. Enquanto os transtornos da alimentação, TARI, ICA, transtornos de ruminação, em nenhum momento a gente falou da preocupação em se manter magro, em se manter, né, com um peso, com a forma corporal, esse pensamento, essa cognição voltada ao peso e à forma corporal não tem. Então, é o que caracteriza os transtornos da alimentação. Então, os transtornos alimentares, a gente começa a ver isso, né? Transtornos da purgação, por exemplo, no transtorno de purgação, o comportamento de purgação recorrente visa influenciar o peso e a forma corporal, então tem uma autoindução de vômito, um uso indevido de laxantes, de diuréticos ou outros remédios, né? E aí vocês veem, mas aí já é bulimia. Não, não é porque não tem episódios de compulsão alimentar. Vocês viram que na aula de bulimia, né, ou vão ver que
tem que ter episódio de compulsão alimentar seguidos de mecanismo compensatório. Aqui não tem o episódio de compulsão alimentar, só tem o comportamento de purgação. Se tem uma ideia que é mais ou menos frequente, é mais frequente em mulher, mas com uma frequência de mais ou menos 1 a 5%, e como eu coloquei, difere na bulimia por níveis mais elevados de restrição dietética, início de um quadro mais tardio, né? Vocês viram as faixas etárias da bulimia, aqui é um pouquinho mais tardio e tem níveis elevados de alguns mediadores químicos, como colecistoquinina e o peptídeo YY pós-prandial. Já a síndrome do comer noturno, segundo o transtorno alimentar especificado, outros transtornos alimentares especificados, são episódios recorrentes de ingestão noturna, tá? De alimento, uma hiperfagia noturna, tem consciência, tem recordação da ingesta, tem insônia associada, tem anorexia matinal e tem um atraso no padrão de consumo alimentar. Mais de 25% do total de calorias é consumido após o jantar. Então, a pessoa janta, espera um pouquinho e aí à noite come mais de 25% das calorias do dia, certo? Ela não é bem explicada, né, não é melhor explicada por outras influências externas, nem por normas sociais, nem por outros fatores, como, por exemplo, trabalhar à noite, nem nada do tipo. Essa ingestão noturna causa um sofrimento significativo, né, ou prejuízo no funcionamento, e não é atribuível a outro transtorno ou medicamento, como, por exemplo, se a gente dá noturnos, ela não tem síndrome do comer noturno, né? Isso é por conta de um medicamento. Ocorre de sincronização entre os ritmos circadianos de alimentação e de sono, baixos níveis de leptina, de melatonina, e a prevalência é de mais ou menos 1,5% a 2% da população geral. É bem mais comum em pacientes em acompanhamento clínico para peso, tá? Então, pacientes que geralmente obesos, sobrepeso, que buscam, elas têm uma prevalência maior disso. Vocês veem as taxas aqui, é bem discordante, né? Mas mostra para a gente uma elevada incidência em candidatos à cirurgia bariátrica, né? Então, é importante endereçar, perguntar, investigar a síndrome de comer noturno em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, e também pode ocorrer em pacientes com outros quadros psiquiátricos. Mas eu queria deixar aqui, lembrar que candidatos à cirurgia bariátrica tem que ser investigado isso até, porque isso pode influenciar o sucesso da cirurgia a longo prazo, né? Um reganho de peso, enfim. E aí a gente entra nos outros, né? Continuando nos outros transtornos alimentares especificados, a gente tem a anorexia nervosa atípica. Nada mais é do que quando todos os critérios para anorexia são preenchidos, menos aquele que diz que o peso é muito mais baixo do que o normal para a faixa etária. Então, assim, tem restrição de ingesta calórica, tem perda de peso significativa, tem um medo intenso de engordar, perturbação no modo que a pessoa vivencia o próprio peso, a forma corporal, mas aquele peso ainda está na faixa de normalidade. Então, assim, ela preencheu tudo, mas vamos ver que aquele, assim, o IMC tinha que estar menos do que 18 e estava 18,2, né? Assim, então, ela tem uma anorexia nervosa atípica, isso pode indicar um estágio inicial da anorexia nervosa, né? E daí a importância de se identificar esse quadro para já começar um tratamento da possível anorexia nervosa, né? A gente dá o diagnóstico como anorexia nervosa atípica, mas basicamente o tratamento é o mesmo da anorexia nervosa. A bulimia subliminar é semelhante à anorexia nervosa atípica, ou seja, todos os critérios para a bulimia nervosa são atendidos, né? Menos que a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios ocorrem numa frequência menor do que aquelas dos manuais diagnósticos, entendeu? Ocorre menos de uma vez por semana ou por menos de 3 meses, né? Esse paciente tem todos os critérios, menos o critério de frequência de ocorrência, tá? Então, resumindo, tem episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de método compensatório,
mas a frequência ou o tempo da doença não satisfazem ainda os critérios de bulimia nervosa. Então, mesma coisa, né? Identificação de casos precoces, isso aí, para já iniciar algum tipo de intervenção. E vem o transtorno da compulsão alimentar subliminar, que é basicamente a mesma coisa da bulimia nervosa, né? Subliminar. Aqui tem os episódios de compulsão alimentar, né? Mas isso não ocorre na frequência ou no tempo de doença necessário para entrar naquele diagnóstico da DSM-5, da CID, do manual que você estiver usando. Aqui a gente está DSM-5. Então, aquilo ali não pode usar, ou não pode, aquele transtorno da compulsão alimentar, os episódios ainda estão menos de uma vez por semana, ou ainda não completaram 3 meses de duração. E aí a gente caracteriza como TCA subliminar. E para terminar, coloquei um slide falando de transtorno alimentar não especificado, no qual em que sintomas característicos de um transtorno alimentar que causam sofrimento, né, para a pessoa, prejuízo no funcionamento daquele indivíduo estão presentes, mas não satisfazem os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica de transtorno alimentar. Eu falei no começo lá que na DSM-4, quando a gente pegava um grupo de 100 pessoas com diagnóstico de algum transtorno alimentar, mais de 50 eram incluídos nos transtornos alimentares não especificados. Com a atualização da DSM, para a DSM-5, se tentou fazerem ajustes nos critérios diagnósticos, tanto de bulimia, tanto de anorexia nervosa, se incluiu o transtorno alimentar restritivo, evitativo, para tentar diminuir esse mix de coisas, né, que eram responsáveis por mais de 50% desses transtornos alimentares, e incluir eles em diagnósticos, né, para poder promover um tratamento, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que existe para um transtorno específico. Enquanto ficava num transtorno alimentar não especificado, ficava numa categoria meio nebulosa. Então, quando a gente tem um funcionamento anormal, né, com prejuízo clínico significativo, a gente pode dizer que aquele paciente tem um transtorno alimentar não especificado. Essa categoria de transtorno alimentar, ela é usada também para situações em que um clínico está na emergência ou na perícia, ele opta por não especificar a razão pelo qual o critério diagnóstico, pelo qual o critério para um transtorno alimentar não é preenchido, né? E aí, ou assim, por exemplo, não inclui, como eu coloquei aqui embaixo, não inclui apresentações para as quais não há informações suficientes para que seja feito um diagnóstico mais específico, tá? Então, a gente diz que tem um transtorno alimentar, mas sem especificar qual que é. Tá? Com essa DSM-5 se diminuiu essa quantidade de transtornos alimentares não específicos, né? Alguns pacientes que eram dessa categoria foram para o transtorno alimentar restritivo evitativo. A bulimia nervosa também incluiu o maior número de pacientes. O transtorno de compulsão alimentar também. Então, isso está tentando ser diminuído com os ajustes dos critérios diagnósticos, mas ainda concentra um número considerável de pessoas no transtorno alimentar não especificado, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Tem meu contato, se por favor, se tiverem perguntas, vocês enviem, que a gente responde. E a coordenação do CETRATA pelo esse convite e espero a gente se ver numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.